Uma boa noite a todos. Boa noite. Para mim é muito bom estar aqui com vocês. Estou animado, estou feliz. Me sinto muito grato a Deus pela oportunidade de abrirmos juntos a Bíblia para ouvirmos a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Um famoso texto da palavra de Deus. E enquanto você abre aí a Bíblia, deixa eu anunciar para você o título da mensagem que eu trouxe para essa noite. E o título é assim: qual é a relação entre salvação, estilo de vida e aquilo que a Bíblia não diz claramente? Olha só, qual é a relação entre a minha salvação, o meu estilo de vida e as coisas que a Bíblia não diz de forma direta, ou clara, ou específica em relação a alguma coisa da minha vida. Deuteronômio 29, versículo 29, e assim com a palavra de Deus aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela palavra de Deus que está aberta nesse momento, Senhor. Fala ao nosso coração com poder, Pai. E venha nos guiar, em nome de Jesus nós oramos, amém. Deuteronômio 29, verso 29, é um texto muito famoso, e a Bíblia diz assim: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui a Bíblia diz que existem coisas que são encobertas e coisas que são reveladas. É mais ou menos uma forma da gente dizer o seguinte: tem coisas que a gente sabe e tem coisas que a gente não sabe. Certo? Aquilo que a gente não sabe, que Deus não nos revelou, pertence a quem? A Ele. Existem certas questões da nossa vida que Deus não explicou para a gente. E essas coisas estão encobertas, elas pertencem a Deus. Mas existem coisas que Ele nos revelou, e essas coisas nos pertencem, são nossas, Deus nos deu como um tesouro, como um presente, como um dom da sua graça. E elas pertencem a nós, aos nossos filhos, para nos ensinar a cumprir a vontade de Deus no nosso estilo de vida, no nosso coração, na nossa fé, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, em tudo. E ontem nós vimos que Deus revelou uma coisa muito importante. E Ele revelou assim: porque sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. E Deus preparou boas obras para que os salvos andem em boas obras. Então, pela revelação que Deus nos deu, nós podemos dizer que a nossa salvação não é adquirida pelo nosso estilo de vida. Nós não ganhamos a salvação pelo que nós fazemos. Por um outro lado, nós também podemos dizer que a salvação transforma o nosso estilo de vida. Nós que fomos salvos, devemos praticar o bem, sem com isso querer dizer que a gente vive sem pecar, porque nenhum de nós vive sem pecar. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, é o que a Bíblia diz. Agora, abre a sua Bíblia no Novo Testamento, Romanos capítulo 4, versículo 15. E quando a gente fala do assunto do estilo de vida, da maneira como nós devemos viver, nós temos que entender que o assunto do pecado é um assunto central. Por quê? Porque nós devemos evitar o pecado, lutar contra o pecado. E nós temos que aprender uma coisa muito importante: não somos nós que definimos o que é pecado e o que não é pecado. Quem faz essa definição é Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei,
também não há transgressão. Onde Deus não deu uma lei, não pode existir uma transgressão, porque Deus não deu a lei. E isso também é verdade em relação ao próprio governo, ao próprio país onde você vive. Por que você pode tomar uma multa se você andar a 150 por hora na rua? Porque tem uma lei que diz para você que você tem que andar a 40, 60, 80, 120 por hora, e você tem que respeitar essa lei. Se não houvesse lei, alguém poderia me multar por eu andar a 150 por hora? Não, porque não haveria transgressão da minha parte. Mas quando o governo diz, esse é o limite, e você passa, você está sujeito a tomar uma multa. Agora, nós estamos lidando não é com questões do governo, nós estamos lidando com questões espirituais. Deus tem uma lei, e se a gente pratica algo contra essa lei, a gente peca. E a gente tem que se afastar do pecado. Especialmente o pecado como transgressão deliberada, rebelde. Eu sei que eu não devo mentir, mas eu não estou nem aí, eu conto mentira. Eu sei que eu devo guardar o sábado, mas eu não estou nem aí, eu não guardo o sábado. Eu sei que eu devo amar e perdoar as pessoas, mas eu não estou nem aí. Eu não amo e nem perdoo as pessoas. E nós devemos nos afastar no nosso estilo de vida disso que é pecado. Entretanto, quando a gente entende que onde não existe lei, não existe pecado, a gente começa a entrar dentro de um problema. Por quê? Porque a gente tem que admitir que existem 1000 coisas no estilo de vida das pessoas que a Bíblia não fala a respeito. 1 milhão de coisas. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Alguém aqui conhece um mandamento dizendo não fumarás na Bíblia? Eu não conheço. Creio que você também não conheça. Um mandamento do tipo assim, não irás ao cinema. Desconheço. Não existe esse mandamento na Bíblia. Serás vegetariano. Quem comer carne vai para o inferno. Não conheço na Bíblia também. Não ouvirás música do mundo. Tem na Bíblia escrito isso em algum lugar? Também não. Não usarás batom, esmalte, rímel, salto alto. Está na Bíblia isso aí? Também não. Não jogarás videogame. Não verás televisão. Não gostarás de futebol. E eu poderia dar muito mais exemplo, né? Uma lista enorme de coisas que existem na vida das pessoas e que não está escrito na Bíblia dessa forma. Inclusive esse assunto começa a ter implicações mesmo na área da ciência e da medicina. Não farás inseminação artificial. Tem casais que têm dificuldade de engravidar, vai para um laboratório, faz uma inseminação artificial e tem um filho. Esse filho era da vontade de Deus? Olha que assunto complicado. A Bíblia não fala isso aí. Opa, peraí. Pesquisa com célula-tronco, pode fazer ou não pode? Começa a entrar em umas áreas difíceis. Ezequiel, você está complicando a nossa vida, Ezequiel. E deixa eu dizer ainda, nem sempre essas discussões podem ser resolvidas apelando àquele ou esse conjunto de versículos bíblicos. Às vezes, esse tipo de questão não tem solução na Bíblia de forma definitiva ou de forma tão clara como alguns gostariam. Portanto, a pergunta do meu sermão é legítima. Qual é a relação entre a salvação, o estilo de vida e as coisas que a Bíblia não revela? Qual é essa relação? A resposta a essa pergunta é mais importante do que simplesmente eu fazer para vocês uma lista do que pode ou do que não pode. Eu preciso ensinar vocês como vocês podem receber respostas a essas perguntas, não simplesmente proibir. Você não pode jogar videogame, você não pode usar os esmalte, você não pode usar saia, você não pode isso, você não pode usar aquilo. Não adianta eu ficar fazendo lista do que pode ou não pode. Eu tenho que mostrar para a igreja como que a igreja tem que entender esse assunto com base na palavra de Deus, não é na palavra do homem. Eu não gosto de videogame, então eu proíbo você de jogar. Mas Deus proibiu você de jogar o teu videogame? É isso que eu estou interessado em saber. Não é se eu gosto de videogame ou não, inclusive eu não gosto. Mas e daí? Talvez alguns de vocês gostem. Será que você deve ser guiado por mim? Eu mando na tua vida? Não, eu não mando na tua vida. Por isso, é importante a gente pensar sobre isso. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que pensar sobre essas coisas é importante? Primeiro, porque ensinar a pescar é melhor do que dar o peixe. Verdade ou não é?
Se você só dá o peixe para as pessoas, ó, não pode usar esse batom aí. Pronto. Aí a menina fica brava, né? Ah, mas por que eu não posso usar meu batom? Não tem nada a ver, a Bíblia não fala nada. Esse pastor aí tá falando besteira. E você cria, às vezes, raiva dentro do coração da menina por falar isso para ela. Agora, se você ensinar ela a pescar, quem sabe ela vai descobrir lá na Bíblia alguma coisa que mostra para ela que aquilo que ela está fazendo pode ser um erro. E ela tem que descobrir isso, não é eu que tenho que impor sobre ela a minha vontade. E ela tem que descobrir isso aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. E outra coisa, é bom que a gente haja assim, porque isso conserva a nossa paz ao lado de Deus. Abra sua Bíblia, Jeremias 23, verso 31. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Eu poderia só citar ele e não mostrar, mas eu quero que você leia na tua Bíblia. Como que essa questão ela começa a se tornar um pouco melindrosa e um pouco complicada? Quando a gente quer dar as respostas todas prontas para as pessoas e não ensina elas a raciocinar de onde é que a gente tira aquela resposta. E a gente pode acabar incorrendo em algum tipo de erro ou problema, ou inclusive podemos incorrer em pecado. Se a gente começa a querer dar as respostas que Deus não deu. E aí olha só o que a Bíblia nos diz. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Ele disse. Vê como é que é perigoso esse assunto? Às vezes eu começo a querer colocar proibições disso ou daquilo, até mesmo com boas intenções, evitar o pecado disso ou daquilo e tal e tal. E às vezes posso estar colocando na boca de Deus o que Deus não disse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você diz em nome de Deus o que Ele não disse, Deus se torna teu inimigo. E deixa eu dizer uma coisa pior. Se você tem o diabo como teu inimigo, o diabo é um inimigo terrível, ele pode fazer coisas horrorosas, mas Deus resolve qualquer problema que o diabo fizer. Se o diabo te der doença, Deus cura você. Se o diabo te der perdição, Deus salva você. Se o diabo te matar, Deus ressuscita você. Agora, se Deus for o teu inimigo, quem é que vai resolver o teu problema? Ninguém. Entende? Então é melhor você ter o diabo como teu inimigo do que você ter a Deus como seu inimigo. Portanto, quando a gente tem cuidado para explicar essas coisas para a igreja, é porque a gente quer ensinar a igreja a raciocinar e porque a gente quer ter cautela de não dizer em nome de Deus o que Ele não disse. Agora, tudo isso é uma introdução bonita, mas eu sei que vocês querem saber como é que a coisa funciona na prática. E eu vou mostrar para vocês hoje algumas tentativas cristãs de responder a seguinte pergunta: como é que a gente lida com o que a Bíblia não fala? E dentro da história cristã, existem muitas pessoas e muitas igrejas e muitos movimentos que tentaram responder essa pergunta. O que eu faço quando eu chego num assunto em que a Bíblia não diz aquilo ali claramente? E a primeira possibilidade que alguns defendem é a seguinte: aquilo que a Bíblia não proíbe de forma clara é permitido. Olha o raciocínio. A Bíblia não proíbe aquela coisa assim de forma clara. Então aquilo é permitido. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A Bíblia não proíbe você tomar chá de camomila. Não tomarás chá de camomila. Então é permitido tomar chá de camomila. A Bíblia não proibiu. Exemplo simples. E na história da igreja, existiram pessoas que defenderam esse conceito. Se a palavra de Deus não proíbe claramente uma coisa, o homem não pode proibir. E cada um deve exercer a sua liberdade para fazer ou não isso que a Bíblia não proíbe. Você também não é obrigado a tomar o tal do chá da camomila, tá? Mas se você quiser tomar, a Bíblia não proíbe, você pode. Aí você exerce a tua liberdade. Deixa eu dizer para vocês, Martinho Lutero era uma pessoa que defendia essa ideia. Martinho Lutero surgiu com a ideia de que a gente deve seguir a Bíblia, e somente a Bíblia. E um dia ele foi questionado, dizendo assim: mas Martinho Lutero, quando você faz a comunhão, você pega o pão que representa o corpo de Cristo e você levanta ele. Onde é que a Bíblia manda levantar o pão? Com as mãos e fazer uma oração assim. Aí ele diz assim: olha, de fato, a Bíblia não manda fazer isso, mas a Bíblia também não proíbe não. E se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer.
Martinho Lutero, ele defendia essa ideia. A Bíblia não me proíbe, então eu vou lá e posso fazer. Inclusive, Lutero considerou com certa indiferença as coisas sobre as quais a Escritura não fala. Mas tem uma segunda opção para resolver esse problema, que outras pessoas pensaram. É a seguinte: aquilo que a Bíblia não permite de forma clara é proibido. Aquilo que a Bíblia não deixa você fazer é proibido. Existem pessoas que defendem essa ideia com algumas implicações práticas para o estilo de vida bem radicais. Por exemplo, existe um grupo norte-americano, anabatista, que se chama os Amishes. E eles vivem hoje em dia como as pessoas viviam há séculos passados. Eles não têm nem luz elétrica. A Bíblia permite você ter luz elétrica? Não, a Bíblia não permite. Olha como é que eles raciocinam. A Bíblia não diz, terás luz elétrica. Então, eu tenho que ter cuidado com a luz elétrica. Eu não tenho computador, eu não tenho celular. A Bíblia não fala nada dessas coisas, não. Então eu tenho que seguir a Bíblia, não tenho que seguir o mundo. Esse é o pensamento desse pessoal lá. Eles não têm luz elétrica, etc, etc, etc. Seria uma forma de dizer o seguinte: a Bíblia não permite claramente andar de bicicleta. Então andar de bicicleta é proibido. Calvino, grande reformador, ele andou mais ou menos por essa direção aí. Ele diz assim: nada é mais seguro do que banir todo atrevimento do ser humano e aderir somente ao que a Bíblia ensina. Eu não devo ficar seguindo os seres humanos, não, eu devo seguir o que a Bíblia diz. E se a Bíblia permite, eu faço. Se a Bíblia não permite, eu não faço. Agora, essas duas posições, elas são meio complicadas, se você for parar para analisar cada caso. E tem gente que tenta fazer uma mescla das duas coisas. Você não tem um critério para dizer o que você vai fazer em cada caso. Porque simplesmente existem muitas coisas que não são nem proibidas nem permitidas claramente na Bíblia. Tem coisa que a Bíblia simplesmente não fala. Eles vão fazer o quê? Agora vamos avaliar essas três posições rapidinho. A primeira delas: tudo que a Bíblia não proíbe é permitido. Esse padrão, ele gera uma grande liberdade. Uma grande liberdade mesmo. Tudo que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Posso usar esmalte, posso jogar videogame, posso ir no cinema, posso fazer 1 milhão de coisas aí, posso ver futebol, posso ver televisão, posso ver novela, porque não tem proibições claras. Entretanto, essa liberdade toda, às vezes, pode acabar sendo mal usada. Aí eu gasto um tempão da minha vida com novela. Ah, mas a Bíblia não proíbe. Tá, mas será que é bom você gastar um tempão da tua vida com novela? Percebe que é meio complicada essa questão? Não resolve o nosso problema que nós queremos, né? Ter um padrão assim claro para a gente seguir no nosso estilo de vida. Portanto, a gente poderia dizer o seguinte: a Bíblia não proíbe claramente fumar maconha. Ah, então é permitido fumar maconha. Alguns podem ficar felizes por aí no nosso mundo, né? Os maconheiros, aleluia, vou fumar maconha e ainda vou pro céu, né? Essa é uma visão, irmãos, superficial. Agora, a segunda posição: tudo que a Bíblia não permite, claramente é proibido. Isso gera uma vida insuportável. Que de fato a Bíblia não permite você usar a luz elétrica. Agora tu tem que tomar banho gelado no inverno, porque a Bíblia não permite tomar banho quente. Tá mandando tomar banho quente lá na Bíblia? Não tá. Agora, isso gera uma vida insuportável. Zilhões de coisas começam a amarrar as pessoas num fardo que Deus não amarra elas nesse fardo. Deus nos deu a luz elétrica para tomar banho quente. Amém, irmãos? Amém. Você vê? Poxa, começa a caçar encrenca por causa disso. E aquela posição de mesclar as duas coisas também não resolve. É uma falta de padrão absoluto. Porque aí a questão que vai acabar valendo é a opinião pessoal de cada um. O que eu quero que seja proibido é proibido, o que eu quero que seja permitido é permitido, e ninguém chega em lugar nenhum. Por exemplo, a Bíblia não proíbe nem permite você usar cachecol. Qual que é o critério? Para proibir ou para permitir? Nenhum. É o critério que você quiser. E se você quiser proibir e eu quiser permitir, é a minha opinião contra a tua. A Bíblia não vai poder nos ajudar nesse ponto. Portanto, nós precisamos de uma outra resposta. E é a resposta verdadeira. Mas eu já vou dizer para vocês. A resposta verdadeira para esse problema é a resposta mais ampla e mais complicada de todas elas. Você pensa que é simples?
mas não é. A solução para esse problema é nós aprendermos a raciocinar por princípios. Não simplesmente pelo texto, mas pelos princípios contidos no texto. Claro que eu estou falando de coisas que a Bíblia não diz, eu não estou falando de discussão do que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia manda você guardar o sábado, 7º dia da semana. Ponto final, não tem discussão sobre isso, certo? Está claro na Bíblia. Agora, se você vai poder usar cachecol ou não, não está claro. Entende a diferença? Você não pode comparar os assuntos que estão na Bíblia com os assuntos que não estão. E você tem que aprender a lidar com esses assuntos que não estão na Bíblia, raciocinando por princípios. Mas acontece o primeiro problema. Para você raciocinar através de princípios bíblicos, você tem que conhecer a Bíblia. E tu tem que conhecer ela muito bem. Porque senão você não consegue raciocinar por princípios. Porque as coisas começam a se tornar amplas. E aí, muita gente começa a se sentir desanimado. E Ezequiel, como é que vai resolver? E outra coisa, além de conhecer muito a Bíblia, você vai precisar ter uma relação íntima com o Espírito Santo. Não basta só conhecer a letra, tem que conhecer o Espírito Santo, para você poder tomar as decisões da tua vida. E essa é uma verdade que muitas vezes as pessoas não entendem. Por isso que é muito mais fácil dar uma lista do que pode e do que não pode, do que ficar ensinando as pessoas a estudar a Bíblia, a buscar o Espírito Santo. Concordam comigo? É muito mais fácil eu dizer para você, não vai no cinema. Mas por quê? Porque eu estou falando. Ah, mas quais são os princípios bíblicos por detrás disso? Aí tu pode ter uma opinião, eu posso ter outra. Um pode usar um texto, outro pode usar outro, para contrabalancear. E a gente se sente meio perdido no meio dos argumentos. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Um diz que pode, outro diz que não pode. Aí um critica o argumento do outro. E se você não tiver uma boa base na Bíblia, qualquer um te enrola. Qualquer um diz para você que Deus não gosta de cinema e você acredita. Ou qualquer um diz para você que Deus gosta de cinema e você acredita. Porque tu não tem o quê? Fundamento sólido na palavra de Deus com o Espírito Santo. E essa é a razão da qual existe tanta igreja maluca nesse mundo, que ensinam as besteiras maiores que existem. E o povo crê, obedece e segue. Tem igreja que não permite a mulher depilar embaixo do braço. De onde é que eles tiraram isso? Só Deus sabe. Eu não sei. E você acha que não tem mulher lá? Tem! Tem mulher lá seguindo, obedecendo, e se aquilo começar a incomodar ela e ela sentir a tentação de raspar, ela se sente pecando. As pessoas estão ensinando todo tipo de maluquice no mundo, em nome da Bíblia. E aí quando você vai lá para o pastor da igreja X lá e pergunta cadê na Bíblia, ele fica azul, amarelo, vermelho, cor de roxo, sabe? Dá pirueta, fica bravo com você. Cadê a base? Não tem base. Não existe em lugar nenhum. E esse é um problema que nós devemos encarar de frente. Agora tem mais uma coisa. Princípios bíblicos não são construídos somente em cima de um texto. Às vezes tem um princípio que está em um texto, mas às vezes tem princípios que estão em um monte de textos. Não é uma coisa só. Por exemplo, sobre a questão se eu posso andar de bicicleta ou não, existem princípios de saúde, eu cuidar do meu corpo. Existem princípios de mordomia, eu economizar o dinheiro, eu gastar bem o dinheiro. Não é só uma coisa nem só outra, mas também tem o princípio de você não se colocar em risco, e cada um tem que analisar a sua vida, se vai comprar uma bicicleta ou não, e analisar esses pontos. Se você mora numa região que todo dia morre um ciclista atropelado, talvez não seja prudente você comprar uma bicicleta, que é um lugar perigoso, tem a BR, tem alguma coisa que sempre morre ciclista lá. E se você estiver andando de bicicleta lá, você pode ser um deles. Então, em nome do princípio de você preservar a tua vida, você deve evitar. Em outro caso, a pessoa mora numa cidadezinha pacata. E se ela for de bicicleta para o trabalho, ela economiza dinheiro e tem mais saúde. Nesse outro caso, é bom que ela compre uma bicicleta. Agora, entenda uma coisa. Você percebe que tem um padrão relativo aqui? Um pode comprar, o outro não pode comprar. E cada caso é um caso.
E um não pode condenar o outro. Quem tem a bicicleta não pode dizer para o outro: você que não tem a bicicleta está andando fora dos caminhos de Deus. Que besteira é essa? E nem vice-versa. Agora, eu estou dando exemplos bobinhos, né? Agora, aplique essas discussões para música dentro da igreja. Aplique essas discussões para roupa dentro da igreja. Aplique essas discussões para cinema, para televisão, para internet. E você vai ver o tamanho do problema que muitas vezes nós estamos envolvidos. Briga um contra o outro, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, quer brigar, quer falar. A gente tem 15 minutinhos ainda, tem bastante coisa para pensar a partir da Bíblia. Olha só, de fato, a Bíblia não fala de questões litúrgicas específicas, no caso de Lutero, dele levantar a hóstia e fazer a oração. Mas a Bíblia fala para a gente fazer tudo com ordem e decência. 1 Coríntios 14, verso 40. Então tudo tem que ter ordem e decência. A Bíblia não fala de energia elétrica, mas também fala que Deus vai aumentar as suas bênçãos sobre o seu povo. Salmo 115, verso 14. Antigamente eles não tinham água quente. Hoje nós temos. Aleluia! Não tem problema. Não tem que ficar caçando encrenca, porque a Bíblia não diz de luz elétrica. O que mais? A Bíblia diz para sermos criteriosos, 1 Pedro 4, verso 7. Tem que ter critério com as coisas. Não pode fazer as coisas com bagunça. Nem mesmo os nossos pensamentos e as nossas doutrinas. Não são bagunçadas, elas têm raciocínio, elas têm fundamento. A Bíblia não fala de cachecol, mas fala de modéstia, decência e bom gosto. 1 Timóteo 2, verso 9. Está entendendo como que funciona? E cada um precisa buscar a Deus, e cada um precisa estudar a Bíblia e clamar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? É uma relação pessoal com Deus, não é uma lista do que pode ou não pode dentro da igreja. É uma relação com o Senhor. E você tem que buscar, estudar, clamar e também respeitar o fato de que muitos já empreenderam esse caminho antes de você. Hoje você está pensando nisso, mas a igreja está pensando nisso há um tempão. Não é hoje que a igreja começou a pensar nisso, porque a igreja sabe que para pregar o evangelho não adianta ficar só falando palavras humanas. Tem que pregar a palavra de Deus. E nem sempre é fácil botar na cabeça das pessoas para elas não fumarem. Por quê? Porque elas acham que a Bíblia não condena, certo? Especialmente no mundo católico, né, que tem meio liberal assim, muito católico que fuma. Eles pensam assim: eu fumo, vou na missa, o padre me abençoa, ora por mim, eu sou batizado, eu estou salvo. Está entendendo? E não consegue entender que o princípio não matarás é suficiente para dizer para ele parar de fumar. Que você não deve se matar em nome de vício nenhum desse mundo. Certo? Mas eu preciso ensinar ele a não fumar, não é inventando uma lei, não fumarás. É mostrando para ele que a própria palavra de Deus tem um princípio. E esse princípio vai contra aquilo que ele está fazendo. Mesmo que a palavra de Deus não fale de cigarro, ela fala para a gente não se matar. E aqui resolve o problema. Agora eu posso pregar contra o cigarro, não é porque eu inventei uma lei, é porque Deus disse na sua lei: não matarás. E não é só não matar os outros, você também não deve tirar a tua própria vida, através de um estilo de vida de alcoolismo, de drogas. Percebe como que o princípio agora se torna amplo? A Bíblia talvez não diga para você: não fumarás maconha. Mas espera aí, isso não quer dizer que tudo é permitido, mesmo porque através disso você pode acabar fazendo muito mal a si mesmo. Essa abordagem da gente aprender a raciocinar por princípios, ela é muito mais ampla e muito mais complicada. E ela implica em que no final das contas haverá diferença de opinião entre as pessoas dentro da igreja. E aqui está um problema que a gente tem que lidar. Chega uma hora que você entende de um jeito e o outro entende de outro jeito. E a gente precisa encarar essa realidade. Por exemplo, a Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. Tá, fechou, é o que a Bíblia diz. Agora, será que tem certas músicas que tiram a ordem e a decência do culto? Uns podem pensar que sim, outros que não. Quando tem historinha das crianças, tem aquele monte de criançada aquilo tira a ordem e a decência do culto? Uns pensam que sim, outros pensam que não. Quando tem batismo,
Bota um tanque aqui cheio de água aí, quando vai entrar na água, sair da água, né, molha. Será que isso tira a ordem e a decência do culto? Percebam uma coisa. Você pode dar respostas e outro pode dar respostas diferentes. Percebe que é difícil? Tem alguém que pode dizer, pastor, não faz batismo aqui dentro da igreja, não? Faz lá numa piscina, lá num rio. Aqui tira a ordem, a decência, molha o negócio. Tem outros que dizem assim, isso não tem nada a ver. Deus mandou batizar, vamos batizar e acabou. O que mais? Será que coisas mundanas podem ser bênçãos? Energia elétrica, tecnologia, celular, computador. Os amishes vão responder como? Não. Isso não é bênção não, isso é uma maldição. Aí um monte de gente pro inferno por causa do celular, por causa de internet, cheio de pornografia, de sei lá o que tem aí no mundo. Isso não é bênção não. Aí outros podem dizer assim, querido, de fato, isso aí pode trazer o pecado, mas se você usar bem, isso pode pregar o evangelho. Isso pode ser uma bênção, o teu celular, o teu computador, etc. Diferença de opinião. O que mais? O que são critérios? Como extrair critérios claros e práticos de princípios gerais? Essa pergunta é a mais difícil. Como é que você torna uma coisa específica aquilo que é geral? Difícil. Eu não vou nem tentar responder essa, tá? Vocês pensam aí no coração de vocês, cada um. 4. O que é roupa modesta? É saia, é calça, é vestido, é terno e gravata, é outra coisa? Um monte de opinião diferente. E eu poderia dizer milhões de coisas, né? O que é droga, música, alimentação, tecnologia, medicina, etc. ao infinito. E quando a gente fala essas coisas, a primeira coisa que vem na cabeça de alguns é assim: eu quero que todo mundo ande igualzinho. A verdade é absoluta. Isso que eu estou falando é relativo. É o relativismo. Mas espera aí. Será que esse tipo de relativismo é proibido pela Bíblia? Vamos lá, Romanos 14. Vamos buscar na palavra de Deus a verdade, irmãos, porque senão a gente fala muito e lê pouco, né? E eu não gosto disso. Eu gosto de ler bastante e falar pouco. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler 2 versos, o verso 5 e o verso 14 desse capítulo. Presta atenção no que Paulo diz. E se você puder, grifa esse treco aí na tua Bíblia, porque isso é importante, irmãos. Isso é muito importante, para a gente evitar muita briga dentro da igreja. Paulo diz assim, olha: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Existe espaço para a gente discordar? Existe. E cada um tem que ter uma posição bem definida na sua própria mente. Você acha que mulher usar calça é errado? Tudo bem. Tenha uma posição bem definida na sua mente. Você acha que a mulher usar calça não é pecado? Tudo bem. Tenha uma posição bem definida na sua mente. E olha o verso 14, o que é que diz? A palavra de Deus diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então é o seguinte: pelos teus estudos da Bíblia, pelo teu contato com o Espírito Santo, você chegou à conclusão de que você é mulher e você não deve usar calça na igreja ou no trabalho, onde quer que seja. Ok. Se você usar calça, você vai estar pecando. Agora, se você é mulher, você estudou a Bíblia, buscou o Espírito Santo e você concluiu que usar calça não é pecado, então para você não é pecado. E deixa eu dizer uma coisa: se você quiser condenar a outra por causa da opinião diferente, você vai ter que mostrar para ela na Bíblia onde é que Deus proibiu a calça. E aí eu quero ver. Eu estou esperando esse texto até hoje. Entenda o que eu estou falando? Não é porque eu quero liberar o que é errado ou obrigar os outros a fazer a minha opinião. Entenda uma coisa: aquilo que a Bíblia não diz, não sou eu que vou dizer. Porque aí você parece muito bonito, né? Você é o defensor da santidade. Mas quando chega na hora da palavra de Deus, você não tem fundamento. E esse é um pequeno exemplo. Pelos seus estudos, você chegou à conclusão
de que Deus não gosta de bateria na música. Porque é ritmo, é mundano, é um carnaval, é rock, é jazz, é música do mundo. Tudo bem. Para você é pecado. Não me coloque lá no rádio da tua casa, lá no teu computador, uma música com bateria para você ouvir. É a tua opinião. Você chegou a essa conclusão. Sem problema. Agora, outras pessoas chegaram a outras conclusões. Estudando a Bíblia, buscando o Espírito Santo e vendo que Deus não proíbe instrumento nenhum. Inclusive tem salmos, né, que manda louvar com aduf, que é tambor. Tá lá. Eu posso ouvir a música com bateria, se eu pensar assim. E ai daquele que quiser condenar o outro. Deus não obrigou você a ouvir música com bateria e nem obrigou você a ouvir música sem bateria. Cada um tem uma opinião na sua própria mente. E se você quiser impor a tua opinião sobre a igreja por completo, aí você vai ter que me mostrar onde é que Deus proibiu o uso da bateria. Até hoje eu estou esperando, não encontrei também. Mas nós vamos tratar sobre isso a semana um pouquinho mais extensamente. Só alguns exemplos para vocês entenderem a seriedade do assunto que estamos lidando. Mais um texto, 1 Coríntios 10, 29. E Paulo termina todo esse argumento fazendo uma pergunta importante para cada um de nós. E ele diz assim, olha, a parte final é uma pergunta, a parte final do verso ele pergunta assim: pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu decidir, por exemplo, que usar terno e gravata não é um pecado, e eu venho para a igreja de terno e gravata, mas tem um irmão lá que ele pensa assim: terno e gravata é coisa de político, e o pastor não deve parecer com um político. Terno e gravata é coisa de gente arrogante, porque terno e gravata parece assim um ar de arrogância. Por que que eu deveria ser julgado pela consciência do outro? Você entende? Por que que eu devo ser condenado ao inferno porque o outro pensa que terno e gravata é pecado, porque ele aprendeu isso, porque ele estudou isso em algum lugar, alguém disse isso para ele, ele acreditou? Faz sentido, não faz? Terno e gravata é coisa de gente arrogante. Pronto. Para ele foi suficiente para ele crer que é isso mesmo. Então ele não deve usar de terno e gravata. Agora, se ele quiser me condenar ou condenar qualquer um que usa terno e gravata, ele vai ter que dar uma base um pouquinho maior do que essa. Um pouquinho mais fundamentado. Porque tu tá julgando pessoas que podem estar de terno e gravata, mas estão com o coração cheio de amor, cheio de fé, buscando fazer a vontade de Deus. Não digo nem que eu sou essa pessoa, que outra pessoa pode ser. Um outro pastor, uma outra pessoa. Ou seja, não é isso que define quem é cristão e quem não é. E a igreja, irmãos, às vezes, algumas pessoas gastam tanto tempo com essas coisas, tentando colocar todo mundo dentro de uma caixinha, de um padrão, e quem não for daquele jeito está em pecado, vai para o inferno, e a gente já não aguenta mais isso, irmãos. A gente não aguenta mais ver isso. Nós queremos a palavra de Deus dentro dessa igreja. Não é as opiniões dos homens, nem que o homem seja eu. Não queremos as minhas opiniões também. Observações finais. Irmãos, pela falta de conhecimento bíblico, nós temos que mostrar algumas coisas para as pessoas. Existem coisas que as pessoas pensam que não está na Bíblia, mas está. Sabia disso? Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente, quando a gente começa a discutir sobre isso, eles dizem assim: Ezequiel, toma cuidado com relativismo, porque a Bíblia não fala de drogas e as drogas são errado. E aparentemente, você já viu a palavra drogas na Bíblia? Abre a Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vou mostrar para você. Aí vamos dar uma olhadinha. Uma questão bem interessante da palavra de Deus. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, distensões, facções, etc. Alguém encontrou a palavra drogas aí? Não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra traduzida aí como feitiçaria, no grego, é pharmakeia. De onde vem a palavra? Farmácia. E você sabe que a farmácia também é chamada de drogaria. Correto? Então tá lá. Então é o seguinte, feitiçaria. Sabe que existem terreiros, sei lá, de macumba, essas coisas? Que a pessoa vai fazer a oferenda lá, e parte da oferenda é ela tomar uma cachaça,
fumar um negócio lá para entrar no clima, né? Certo? Então isso já acontecia desde as épocas de Paulo. E Paulo diz, isso é obra da carne, isso é pecado. E isso envolve o quê? Feitiço, eles estão usando substâncias químicas para fazer feitiçaria, mas isso também envolvia o uso dessas substâncias, drogas. Então entenda, você não lê a palavra droga na Bíblia. Se você não conhece o grego, você passa nesse texto e você nem sabe que isso aí fala disso. Por isso você tem que ter um conhecimento um pouco maior. As pessoas dizem, não fala de drogas. Epa, conheça a Bíblia antes de dizer o que ela não fala. Você pode estar dizendo besteira por aí. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. O que mais? Porém, existem coisas que as pessoas juram que estão na Bíblia e que não está. E o exemplo que eu dei da calça é uma delas, não é? Se tornou assim um padrão, todo mundo pensar que a Bíblia proíbe calça para mulher. Tem muita gente que pensa assim, por isso foi pregado por muito tempo. E elas ficam assim, até meio chateadas com a gente quando a gente fala que não está na Bíblia. Mas pastor, mas irmão, o que eu posso fazer, irmão? Eu busquei lá a calça, não encontrei. Tá entendendo? Questões de música também, tem gente que jura que está lá, mas não está. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por fim, eu quero terminar dando umas dicas para vocês. Se você ouve alguém fazendo uma afirmação qualquer, e essa informação não está na Bíblia, tome cuidado. O pastor Ezequiel veio no culto e pregou, e ele falou lá alguma coisa. Mas o que ele falou não está na Bíblia. Então, opa, acenda um sinal de alerta, não está na palavra de Deus. Segunda coisa, tente entender, essa afirmação que eu fiz, ela contradiz algum princípio bíblico? Por exemplo, alguém poderia dizer assim, a Bíblia não fala nada de site pornográfico. Aí realmente, você vai procurar na Bíblia, site inclusive não existe, né, na Bíblia. Internet não existe na Bíblia. Aí você pode pensar, opa, então tá liberado. Aí tu lembra que Jesus falou, se você olhar e cometer adultério no teu coração, tu tá pecando. Então isso fere um princípio. Se eu disser aqui que a Bíblia não fala nada de site pornográfico, opa pastor, sinal de alerta. Porque eu estou falando algo que fere um princípio bíblico. Agora, terceira questão. Se eu fizer uma afirmação que não está na Bíblia e não fere um princípio diretamente, tome cuidado. Existe espaço para discutir essa afirmação. Porque ela não tem base clara na palavra de Deus. E aí, possivelmente, talvez, essa afirmação possa refletir mais uma opinião humana do que uma verdade de Deus. Entendeu o princípio? Se não está na Bíblia, toma cuidado. Se fere algum princípio, toma cuidado. E aí, o terceiro caso é, se não está na Bíblia e não fere nenhum princípio, mas a pessoa está dizendo, por exemplo, Deus não aceita rock. A Bíblia não fala nada disso, de estilo musical, de nada. Então tu acende o alerta. Peraí, há espaço para discutir. Será que aceita? Será que não aceita? Aí tem que ir mais profundo para responder. A simples afirmação é gratuita, é a mesma coisa que eu dizer, Deus não aceita cachecol. Falar até papagaio fala. Eu quero ver, mostrar na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer essa semana. Então quem puder vir, nós vamos aplicar esses princípios que nós estudamos hoje a discussões sobre música, cinema, alimentação, roupa e coisas desse tipo, ok? Hoje foi só a introdução. E outra coisa, amanhã, ainda não vou entrar nesses temas, amanhã eu vou falar de Ellen White. Por quê? Porque muitas vezes, quando algo não se encontra na Bíblia, e esse povo por aí quer ficar ensinando, eles vão buscar aonde? Em Ellen White. Então amanhã nós vamos estudar a posição então da Bíblia e Ellen White, como é que resolve. Quando Ellen White diz o que a Bíblia não diz. É isso que nós vamos conversar amanhã. E a partir de quarta-feira, nós vamos aplicar essas conclusões aos temas, que creio que são de interesse de todos nós. E qual que é o meu objetivo com tudo isso? Que no final dessa semana, nós sejamos uma igreja mais madura, mais fiel, mais preparada para acolher as pessoas, amar as pessoas e ajudar elas a ter um melhor estilo de vida.
Não porque a gente faz a lei, que não pode isso, não pode aquilo, mas porque Deus nos deu uma palavra para nos mostrar o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, o que a gente deve assistir, o que a gente deve fazer. E tudo a gente faz para a honra e glória dele. Porque essa é a nossa vida. É vivermos para a glória de Deus. Não é vivermos para nós mesmos. Para viver para nós mesmos, não precisa estar na igreja. Vai viver no mundão. Mas se você está na igreja, é porque o Espírito Santo está te trazendo. É porque o Espírito Santo está falando com você. É porque Deus quer mudar, quem sabe, algumas coisas da tua vida ainda, que ainda não mudaram. E Deus quer ensinar você a raciocinar, a entender, a cavucar, a procurar. E deixa eu dizer para você, se você procurar, você vai achar. Se você procurar a vontade de Deus para a tua vida, você vai achar. Deus vai te ajudar no teu casamento, Deus vai te ajudar na escola, Deus vai te ajudar no trabalho, na igreja. Porque é isso que Deus quer fazer, Deus quer viver com você ao teu lado. Mas isso exige que você pague um preço. E qual é o preço? Bíblia na mão. Muito melhor do que qualquer filosofia humana. Estudar, aprender, buscar o Espírito. E se você fizer isso, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem sabe alguns de vocês não gostariam de ter vindo aqui essa noite para ouvir essa discussão toda maluca. Talvez vocês estejam lidando com problemas mais práticos, né? Menos teóricos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele sabe dos problemas práticos de vocês. Mas a nossa vida só vai mudar na prática quando ela mudar no coração. E para mudar o coração do homem, é só a palavra de Deus, Espírito Santo. E a gente tem que mudar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é pegando uma listinha de regras e agora tentando cumprir para tentar ir para o céu. É o contrário. Jesus já comprou o céu para você. Para mudar a tua vida, para te abençoar, para te guardar. Jesus comprou o céu para você porque Ele te ama. E não tem pecado que impeça o amor de Deus na tua vida. Se não tem pecado, muito menos videogame, sei lá o quê. As coisas que o povo diz por aí. Poxa vida. Agora Jesus morreu para perdoar todos os pecados, mas não vai para o céu por causa do videogame. Não vai para o céu porque não come alface. Tentemos entender que a graça de Jesus é maior do que todas as coisas. Que a graça de Jesus é a verdadeira fonte da salvação. Tem alguém aqui que precisa de salvação? Coloque-se em pé. Você precisa de salvação? Coloque-se em pé. E o pastor é o mais pecador de todos, eu estava em pé o tempo todo, né? Porque é o mais pecador e precisa de salvação. Eu não sou o dono da verdade. No final das contas também, se em algum momento você quiser dar a tua opinião ou ter alguma dúvida específica sobre esse assunto, que eu sei que gera inúmeras questões, etc. A gente pode até se reunir uma hora, podem anotar pedidos, pode anotar dúvidas, pode... Pastor, isso e aquilo, e uma hora a gente conversa. Porque o que importa aqui não é a minha opinião contra a sua. O que importa é a palavra de Deus iluminando a nossa vida. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, hoje nós conversamos sobre coisas amplas, complicadas, mas nós agradecemos porque o Espírito Santo tem nos guiado em toda a verdade, Pai. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja de amor, de fé, que sabe raciocinar por princípios, Pai, que conhece a Tua palavra, que aplica bem a Tua palavra e que não ensina nenhuma mentira em Teu nome, Senhor. Pai, nos ajuda a ensinar e nos ajuda a aprender qual seja a roupa que o Senhor quer que a gente use, qual seja a comida que o Senhor quer que a gente coma, quais são as coisas que o Senhor não quer que a gente faça e que em tudo possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecer a Tua voz e a obedecermos e a cumprirmos a Tua vontade e a glorificarmos o Senhor na nossa vida, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, abençoa cada um aqui, suas famílias, seus amigos, seu trabalho, sua vida financeira, sua saúde, os relacionamentos, o namoro, o casamento, o que quer que for. Que a Tua graça nos acompanhe em tudo na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.